Muito prazer, meu nome é Neuber, para quem não me conheceu na hora que eu cheguei, né? Mas foi a pedido, implorou, o Tiago implorou muito, aí eu falei, não, então vamos, vamos mudar aqui. Eu lembrei... É porque, como disse o Diego, estava tudo molhado, né? Eu ia vir de terno, cara, mas eu suo muito, cara, não ia ter jeito, não. Mas é um prazer estar aqui podendo conversar com a igreja, falar com a igreja, e num tema assim, que me atrai pessoalmente de forma intensa. É o tema que me atrai muito. Por quê? Porque eu tenho percebido, mesmo eu tenho ficado meio louco no mundo. Eu estava, no final do ano passado, meio com a cabeça ruim já, falando assim, eu devo estar insano, eu devo ter perdido a minha razão. Eu não estou compreendendo o que está acontecendo no mundo, eu estou desnorteado. Eu praticamente perdi a minha sanidade. Esse foi o ponto em que eu estava. E aí, assim, nós temos aqui colegas da área do direito, e vocês vão saber, só para exemplificar, né, para a gente bater um papo aqui legal, exemplificar, tem um princípio de direito penal que fala assim, não existe crime sem lei anterior e nem pena sem prévia combinação legal. Então isso para a gente é um dogma muito grande, é um princípio, é um valor. E aí, de repente, não mais do que de repente, eu começo a ver crimes sendo criados por jurisprudência. Então, isso é um exemplo dentro da minha área, mas é algo que estava me deixando louco. Eu poderia dar outros dentro da minha própria área, que é o direito. E poderia mostrar e falar assim, tem coisa errada, não é possível. Ou eu estou errado, ou eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, diante desse quadro, eu parti para uma alienação voluntária e consciente. Eu resolvi me alienar. Falei, eu não estou dando conta do mundo, eu estou ficando maluco. E qual a razão de eu ficar maluco? O rompimento. Rompimento com o quê? Com tudo que é pré-estabelecido. A verdade é um ponto do rompimento. Mas houve rompimento com certo e errado, moral e imoral. E por aí eu poderia continuar uma lista infinita. Mas esse rompimento gerou em mim uma insanidade que aí eu, voluntário e conscientemente, resolvi me alienar. E passei a ver vídeos no YouTube só de aviação. Gostou? Estou sabendo tudo de aviação. O que vocês quiserem saber sobre aviação, acidente, tudo eu sei. Eu assisto 2 canais excelentes. E ali, pronto, comecei a tranquilizar meu coração. Até que o pastor Pedro, e aí num sopro de sanidade sobre nós, trouxe um tema à nossa comunidade que me fez, pelo menos, retomar um pouco da minha consciência e da minha sanidade. Pastor Pedro trouxe o tema A Verdade Importa. Por quê? Para mim, eu já estava com a minha cabeça louca. E quando o pastor trouxe esse tema, dando esse sopro de sanidade entre nós, surgiu uma luz. Surgiu uma luz no fim do túnel. E agora eu estou falando pessoalmente, para mim, o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ver as palestras do pastor Pedro no retiro, porque quando ele falou do tema, eu já dei uma apaziguada. Mas quando ele entrou no retiro e trazendo o momento, o mundo em que nós vivemos, que ele chamou de pós-moderno, as coisas começaram a se encaixar. E aí eu falei assim, eu não estou tão louco quanto eu pensava. O que está acontecendo é que um sistema que vem desde lá de trás sendo implantado, ele está culminando sobre nós. E como o tempo está muito acelerado, a gente está pegando uma fase de saindo da latência e entrando em atividade muito forte sobre nós. E aí, quando eu comecei a entender, e o pastor Pedro falando assim, não, você não está louco, o que está acontecendo é isso mesmo. O azul não é mais azul.
O homem não é mais homem, a mulher não é mais mulher, Deus não é mais Deus, o ser humano não é mais o ser humano, ele pode ser um cachorro. E aí, quando você entende que isso é um processo, faz parte de um sistema que está sendo colocado, eu comecei a me tranquilizar um pouco. Então, é isso que eu estava refletindo. E aí, me tranquilizando um pouco, o pastor Pedro me chamou para falar hoje à noite. Meio doido, né? Acho que não tinha mais ninguém, né? Tentou com todo mundo. Aí todo mundo falou que não podia. Eu falei, então sou eu mesmo. Mas ele me convidou. E eu fiquei muito feliz. Por quê? Eu estava querendo conversar com os irmãos e trazer os irmãos. E aqui eu peço para que vocês se acomodem bem na cadeira aí, mexam as costas, os mais velhos, Tiago, dá aquela sentada assim legal, né? Para a gente conversar, bater um papo e refletir. E a proposta que eu tenho para os irmãos é o seguinte: esse tema, Verdade que Importa, vai ser trabalhado no biênio. Ou seja, nesse ano e provavelmente o ano que vem. Então é um tema longo, porque é muito profundo, irmãos. É muito profundo. Eu comecei a estudar e a maior dificuldade que eu tive de preparar esse sermão foi conseguir concatenar e resumir e botar aqui. Porque você tem diversas áreas. Você tem a área, por exemplo, cultural, a área espiritual, religiosa, a área política, a área sociológica, filosófica, musical. Todas as áreas são influenciadas. E qual que é a minha vontade aqui? É que a gente, diante disso, a gente abra um pouco a mente e entenda o que está por trás. É o papo que às vezes eu tenho com o Hudson, né? A gente perceber o que está por trás, para que a gente forme uma base onde a gente vai refletir sobre ela. Beleza? E aí, com esse propósito, vou fazer um resumo aqui, que às vezes alguém dá uma cochilada, né? Ele sabe onde que a gente está. A gente vai tentar trabalhar 3 questões aqui, tá? Tentar ser o mais rápido possível, mas vai ser. Nós iniciaremos apresentando 2 filtros. 2 filtros, ou seja, pressupostos necessários para compreendermos os estudos que virão. Então vai ser isso. O que são esses 2 filtros? São 2 lentes que você vai ter que pôr entre você e o que está sendo falado, porque quando o pastor estiver pregando aqui, você tem que puxar isso na memória. Entendeu? Você tem que falar assim, tá, aquele aspecto aqui eu trago aqui, e aqui, por essa lente, eu entendo o que o pastor está falando. Porque senão as coisas podem ficar muito vagas. Então seria esse o primeiro ponto, apresentar 2 pressupostos, 2 filtros, 2 lentes. Depois passaremos muito rápido aqui por uma questão de evolução histórica. O Baeta já trouxe aqui brilhantemente hoje de manhã. Mas a gente vai passar muito rápido só para a gente formar essa base. É como se a gente estivesse fazendo uma construção. E aqui eu estou fazendo os fundamentos dessa construção. Estou fazendo o contrapiso dessa fundação. E finalizaremos com um clássico questionamento, que já é uma marca da nossa igreja, que fala, e aí, diante disso, como viveremos? Beleza? Todo mundo tranquilo? Dá uma respirada aí, vamos lá? Podemos ir? Para começar, a gente já vai sair um pouco do óbvio do... Tinha um colega meu que fala lulante, não tem uma palavra assim também? Óbvio, lulante? Eu lembro disso, eu sou velho, eu lembro dessas coisas. E aí, a gente vai ousar trabalhar um texto que vamos ver aonde a gente vai chegar com esse texto. Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Gênesis 3, versículos de 1 a 5. Vamos ver como que a gente vai fazer para encaixar esse texto dentro do estudo da verdade. Vamos ver quem vai matar essa charada, hein? 3, de 1 a 15. Diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão.
Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Irmãos, vamos começar a trabalhar o primeiro filtro aqui, né? E tem uma frase, quem assistiu o filme Alice no País das Maravilhas, o gato de Cheshire, né? O gato, ele fala uma frase assim: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Meus irmãos, o primeiro filtro que nós trabalhamos é o seguinte: precisamos conhecer muito bem a guerra que guerreamos. Isso é fundamental, questão de vida ou morte. Se eu não sei contra o que luto, todo esforço que faço é em vão. O que eu estou querendo dizer com isso? Precisamos identificar contra o que estamos lutando. Será que nós estamos lutando apenas contra o desmonte do conceito verdade? Será que é contra isso que nós estamos lutando? Será que nós estamos lutando contra a sociedade que quer modificar o comportamento sexual? Será que é contra isso que estamos lutando? Será que nós estamos lutando, como o Baeta falou hoje de manhã, contra uma sociedade que quer ser líquida, divorciar e casar em 1 hora? Será que é contra isso que estamos lutando? Irmãos, eu te pergunto, você sabe contra o que você está lutando? Você sabe o que você está enfrentando? Você tem essa consciência? E aí eu te faço mais uma pergunta. Vira para o irmão do seu lado. Brincadeira. Todo mundo tomou um susto, né? Brincadeira. Mas por que eu invoquei o texto do pecado original em Gênesis para iniciar o tema A Verdade Importa? Reflita aí. Você consegue identificar algum link em relação a isso? Por que eu invoquei esse tema? Precisamos compreender de uma vez por todas que não estamos diante de uma luta nova. Não há nada novo embaixo do sol. Nós não estamos diante de uma luta nova dessa geração, mas estamos diante do próprio pecado original. Essa é a verdadeira luta. Estamos diante do desejo dos homens de serem iguais a Deus. Olha que interessante. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. A nossa vontade é de nos colocarmos no lugar de Deus. Vamos recapitular aqui, irmãos. Estamos diante do primeiro filtro. Então, quando o pastor estiver pregando, o que eu tenho que ter na mente? A humanidade quer ser como Deus. O homem quer ser como Deus. E qual o veículo, qual o instrumento usado por Satanás para catalisar e executar o pecado que está em nosso coração? A ausência da verdade, ou a própria mentira, a manipulação, o doce na boca da criança. Vocês serão iguais a Deus. Qual que é o pecado capital na lista de Santo Agostinho? Que a gente vai passar por ele. Santo Agostinho reescreveu Platão. E ele enumera 7 pecados capitais. Mas dos pecados capitais existem um, que é chamado de pecado luciferiano. Qual que é o pecado luciferiano? Orgulho. Você sabe o que é orgulho, meu irmão? Orgulho é você querer ser Deus. É olhar o outro de cima para baixo. Isso é orgulho. E o orgulho dá origem a vários outros pecados, como a vanglória.
o egoísmo. Por isso ele é um pecado capital. E mais do que isso, ele é um pecado luciferiano, porque ele foi o pecado de Lúcifer, de Satanás. Querer ser igual a Deus. Então, nós percebemos por esse primeiro filtro aqui, que a luta que presenciamos hoje é, na verdade, a luta travada pela conquista do coração do homem. Nós, na verdade, somos objeto dessa luta. Há uma luta. Satanás quer levar o máximo possível de pessoas para o inferno. E nós somos o objeto dessa luta. E a nossa luta, ela não é contra a carne ou contra o sangue. Irmãos, prestem atenção no que Paulo fala. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso está, quem quiser ler, em Efésios 6, de 11 a 12. A luta, ou o desejo, nós lutamos para não nos entregarmos à nossa própria concupiscência, à nossa devassidão, aos nossos desejos. E presta atenção nessa palavra aqui, meu irmão. Nós lutamos para não nos entregarmos ao nosso próprio prazer. Grava essa palavra. Grava essa palavra. Prazer. Servimos ao nosso próprio ego. Nos tornamos escravos de nossa vontade. Nos tornamos bestas feras. É disso aqui que nós estamos falando. Os irmãos estão entendendo a profundidade do que nós estamos estudando, do que nós vamos estudar e o impacto disso em nossas vidas? Nós estamos falando aqui da luta do pecado original, de lutarmos para deixarmos de ser bestas feras e voltarmos a ser seres humanos, segundo a vontade de Deus. Eu vou ler um texto aqui, ele é um pouco longo, mas parece que Paulo está falando para a gente aqui, e é assim, é de arrebentar o coração. Romanos 1, 18. Eu vou ler aqui, talvez eu não leia tudo, mas presta atenção, na hora que eu estiver lendo aqui, quem viu as reportagens sobre o carnaval? Alguém viu? Eu estava meio alienado, mas vi algumas coisas, né? Então a gente vê, né? Presta atenção no que Paulo estava falando aqui no primeiro século. Olha, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Olha que interessante. Os homens que suprimem a verdade pela injustiça. E sumiu. Ah, voltou. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, a sua própria concupiscência, né, em algumas traduções. Segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Eu vou ler de novo, pensa no carnaval, pensa no que vocês viram, principalmente quem veio antes, né? Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Não. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Se quiser continuar lendo o texto de Romanos, pode ler.
Mas Paulo aqui poderia estar, obviamente, no jornal de hoje. Porque essa realidade aqui, ela independe do tempo. Porque sobre nós paira uma pergunta: de quem nós nos tornaremos servos? Essa é a pergunta que nós temos que responder. De quem nós nos tornaremos servos? Se de um lado nós temos a concupiscência do mundo, nos chamando para nos entregarmos às nossas próprias vontades e desejos, aos prazeres, do outro lado nós temos Deus, nos chamando para nos tornarmos humanos, seres humanos de verdade, que compreendem os valores, que compreendem os princípios, que sabem amar, que sabem se importar, que sabem o que é essencial na vida, que sabem definir a vida, sabem identificar o que importa na vida. Como o livro que nós lemos do Eclesiastes aqui, é disso que está se tratando. E qual convite nós vamos aceitar? Segundo Josué 24:15, fala assim, eu sempre confundo, escolheis hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, preste atenção, que aqui Josué, ele não está perguntando assim, escolha se quereis servir. Não. Não é essa a pergunta. Não. Irmãos, a questão não é se vamos servir ou não vamos servir. A questão é a quem vamos servir. Não tenha dúvida que você é escravo. Não tenha dúvida que você é escravo. O que vai contar é quem é o seu Senhor. E eu vou te falar um negócio. Se você tiver como Senhor os seus desejos, seus prazeres e a sua concupiscência, você está na água. Você está encrencado. Como o pastor disse no retiro, é uma injeção de noradrenalina a cada 5 minutos e o prazer vai passar e você vai querer outra e nunca vai estar satisfeito. Você vai entrar na cultura do self-service, que é o self-service, que o Baeta colocou. O mundo escolheu ser servo do prazer. Bem, meu irmão, esse é o primeiro filtro. Quando você estiver ouvindo o pastor falar aqui sobre a verdade, não fica achando que é só sobre verdade. Coloque o filtro do pecado inicial, o pecado original. Entenda que nós estamos falando da nossa humanidade, da batalha que existe no mundo espiritual e existe dentro do nosso coração. É disso que nós vamos tratar nos próximos 2 anos. Mas existe um segundo filtro. Esse segundo filtro aqui, eu não vou me alongar muito, é um filtro que eu vou passar rapidamente por ele, porque se eu for entrar nesse filtro aqui, vai demorar demais e assim, a gente não vai cantar a última música. E eu quero tocar a última música. Irmãos, o segundo filtro que precisamos instalar, rodar o software, o drive em nosso cérebro, é que podemos estudar o tema da verdade, precisamos ter em perspectiva 2 conceitos, que eu falei lá no nosso pequeno grupo de estudo no retiro. O conceito de Estado e o conceito de liberdade. Irmãos, precisa ter esse conceito aqui na mente na hora de estudar as coisas. Passar pela a rápida passagem histórica que a gente vai fazer aqui, bem rápido, você tem que ter 2 conceitos na mente. Estado e liberdade. Por quê? A verdade, em nossa era atual, é manipulada para reduzir a liberdade
e avançar com o Estado. Vou repetir. A verdade, no nosso tempo atual, ela é manipulada para reduzir nossa liberdade e crescer o Estado. Essa dialética tem que ser levada em consideração a cada notícia do jornal que lemos ou ouvimos. E a pergunta que temos que fazer sempre que lemos uma notícia é: como isso diminui minha liberdade e aumenta a intervenção do Estado? O Estado, ele sonha em estabelecer-se como um governo central, absoluto, supralegal. E agora presta atenção: onipresente, onipotente e onisciente. Esse é o desejo do Estado. O desejo do Estado é ser onipresente, onipotente, onisciente. É o Leviatã. Eu poderia dar exemplos, falar aqui, mas eu não vou abrir. Mas presta atenção. Toda vez que você lê uma notícia no jornal, principalmente ligada ao setor político, pensa assim: como isso aí vai diminuir a minha liberdade? E como que vai aumentar a intervenção do Estado? O Estado quer ser Deus, quer se colocar no lugar de Deus. Ele quer ser o grande provedor da sua vida. Ele quer dizer, inclusive, o que você pode ver na internet e o que você não pode. Ele quer dizer o que é palavrão e o que não é palavrão. Ele quer dizer se você, como cristão, deve aceitar pecados dentro da igreja ou não aceitar. Ele quer dominar a sua consciência religiosa, ele quer manipular a sua religião, ele quer manipular o seu pensamento, ele quer manipular o que você vê, o que você sente, ele quer saber quanto que você ganha, ele quer saber tudo, tudo, ele quer ser onipresente. Por quê? Porque ele é uma máquina de manipulação. E ele faz parte de todo um mecanismo que tem assolado a nossa sociedade. A gente vai ver que os pais do antropocentrismo, do iluminismo, eles prezavam pela liberdade e um Estado menor. E nós estamos retrocedendo em relação a isso. Então, esses são os dois filtros que nós precisamos ter quando nós vamos estudar a palavra, quando estudar esse tema verdade. Agora, já caminhando mais rápido, visto esses dois filtros, nós podemos startar o estudo sobre verdade. E aí, passado esses dois filtros, e eles vão estar, o tempo inteiro, vocês vão estar refletindo acerca disso, eu perguntaria primeiramente: o que é verdade? E lógico que eu fui ver o que é verdade. E olha que interessante, para o conceito acadêmico, verdade é a propriedade de estar conforme fatos e realidade. Eu vou destacar 3 palavras aqui no conceito de verdade: propriedade, fatos e realidade. Beleza? Tranquilo? Vou destacar essas 3 palavras, então. O que é verdade? Propriedade, estar conforme fatos e realidade. E aí, por que eu destaquei propriedade? E aí eu fiquei na dúvida, quando eu estava preparando aqui, eu também fiquei na dúvida, falei assim: por que eu não posso usar a palavra qualidade? Poderia ser a qualidade de estar conforme fatos e a realidade. Poderia ser? Eu fui pesquisar. Falei: uai, não, olha que interessante. A propriedade não é boa e nem ruim. Ela não tem qualidade em si. Ela apenas é. É como a gente estava estudando lá no retiro, né? A lei da gravidade. Eu não vou pular aqui por causa da minha idade. Mas se eu pular aqui, o que vai acontecer? Eu vou inevitavelmente cair no chão. Isso é uma propriedade da física. Isso não é uma qualidade. E não há como eu fazer um juízo de valor em relação a isso. Ela apenas é. Isso é muito interessante, porque
nós estamos transformando a verdade de propriedade em qualidade. Os irmãos estão comigo? Estamos caminhando direitinho? Presta atenção, nós estamos transformando a verdade de uma propriedade que ela é em si para uma qualidade, que depende de juízos de valor. E aí você pode, se depende de juízo de valor, você pode manipular, relativizar. Né? Tic-tac. Espera aí que vão resolver aqui. E a gente equaciona, a gente resolve. Então, se a gente retornar e for descendo e entender isso que está acontecendo, a gente pode chegar na palavra grega. Cadê o pastor Tiago? Não é só o pastor Tiago que fala grego, não. É? Como é que é verdade em grego? Quem lembra do retiro? Aletheia. Aletheia. Então, assim, agora dá tempo. Vamos fazer aqui só a título de curiosidade. Em 10 minutos eu termino aqui, mas só de curiosidade, só de brincadeira. Eu fui pesquisar a aletheia. Porque é interessante que na Grécia as coisas não são assim, do nada, né? Não sai assim do bolso. Ah, o que é verdade? Ah, aletheia. Não, não é não. Tem um significado. E é muito interessante. Por quê? Existe um rio na Grécia chamado Lete. Rio Lete. Quem viu Percy Jackson? Vocês viram esse filme? Top, não é, cara? Muito bom o filme, cara. Acho que foi o último filme que eu vi na minha vida. Depois eu nunca mais vi filme, cara. Não tenho muita paciência. Mas é um filme muito legal, porque ele trata muito da questão da mitologia grega. E tem esse rio Lete. E o que é esse rio? É, segundo a mitologia grega, quando você vai para o Olimpo, vai para o mundo, o mundo espiritual, você se banha nesse rio e perde a memória. Para quando você chegar lá, você não sofrer com quem ficou, quem não está do seu lado. Então é um rio que tira a memória. Então, que apaga a nossa memória. Esse é o sentido desse rio. E ele tem no filme Percy Jackson, fala desse rio. Então, é um dos rios da mitologia grega. Eu não vou saber falar direitinho, mas você tem um rio que é o oposto, que é tipo anamnese o nome, vem de anamnese, que é aquela questão médica, né? Não tem médico aqui, não. Mas aí, aletheia, o sufixo a ali, significa negação. Então, a verdade é o oposto da esquecimento. A verdade é o oposto do esquecimento. A verdade para os gregos é como você trazer à luz a revelação. É disso que se trata a verdade. O que estava oculto passa a ser visto. É entender o que está por trás das narrativas, dos discursos da manipulação. Então, segundo os gregos, verdade é você sair da Matrix e entender o que está por trás dos discursos. Meus irmãos, estamos num ano eleitoral, somos um povo de Deus, somos agente político, a igreja é um agente político. E nós precisamos perceber o que está por trás de todos os discursos, todos. Tentar olhar por trás, entender a manipulação, entender quais são os objetivos verdadeiros. Mas aí, a gente entendeu o que é verdade, entendeu o que é verdade perante os gregos, e agora eu faço uma última pergunta aqui. A verdade importa? Se questione a você aí dentro, a verdade, ela importa? Ou podemos desprezá-la e viver sem? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a verdade pode doer. A verdade pode machucar. E às vezes é melhor viver na ilusão. Olha o Matrix aqui, né? Melhor às vezes você escolher a pílula azul.
Às vezes é melhor você... A ignorância, né? Tem um... Eu não vou lembrar o nome dele. Acho que é o Karnal, filósofo, né? O Karnal. Teve uma frase dele que eu achei engraçada. Ele falou assim, a ignorância é uma bênção. Ele estava dando um exemplo lá, quando ele era adolescente, ele saía de casa, não interessava se o tempo estava fechado, se o tempo estava aberto, não sei se vocês já viram esse texto. Ele fala que ele pegava a mochilinha dele e saía de casa, adolescente. Agora ele é velho, e ele sabe que se chover e ele pegar a chuva, ele vai inflamar a garganta, vai passar mal. Então é ignorância, né? Quando você é adolescente, você anda de moto, né? Não sei como é que eu estou vivo, mas é porque Deus protege o adolescente, né? Protege a criança. Mas é uma ignorância, você ignora os perigos, você não está nem aí, né, Baeta? Pega o carro lá, desce as ladeiras lá de onde você morava, né? Como é que é o nome da rua lá? Descia lá igual um louco, mas ignorar hoje, você tomou cuidado. Então a verdade, ela dói. E ela machuca. E aí, mais do que se a verdade importa, a gente tem que perceber o quê? Se a verdade existe, existe também o certo e errado. O falso e o verdadeiro. Existe a ética, moral, lei, norma. Por quê? Pelo contrário, se não existe uma verdade, e sim inúmeras verdades, na realidade, não existe verdade. Pois cada um tem a sua. Olha que interessante. Nós falamos aqui, se existe ou não a verdade, porque da verdade, da existência da verdade, existe o certo ou o errado. E aqui observamos que é um projeto muito bem elaborado, posto em andamento. Não se trata de um ataque isolado ou a ermo contra a verdade. E aqui eu já puxo um versículo. Não apenas contra a verdade, contra Cristo. Porque Cristo é a verdade. Mas há um projeto de luta, de combate aos fundamentos da sociedade baseada na cultura judaico-cristã, que é a família, a lei, a moral e a religião. Aqui precisamos usar o segundo filtro, que foi o filtro Estado-Liberdade, para entender o que está por trás da destruição da família e da religião. Eu vou citar aqui, não como questão moral, mas a título de exemplo. Eu acho que todos viram no Carnaval do Rio de Janeiro a escola de samba que trouxe a família como uma chacota. Aquilo ali não pode ser analisado de forma isolada. Não é. Aquilo não é ao acaso. Não é. Não é. Não é ao acaso. Aquilo faz parte de um projeto muito maior, para tentar tirar de nós uma das coisas mais divinas que existe, que é a família, que é o lugar para onde eu corro quando tudo deu errado, que é o lugar onde se ensina a respeitar o próximo, onde se ensina a ser cristão, onde se ensina a amar, onde se ensina a se frustrar, onde se ensina a ser gente, onde se ensina a ser homem, onde se ensina a ser mulher. E aí entra o segundo filtro. Por que querem destruir a família? Por que querem destruir um lugar, um ambiente, onde você cria pessoas tão firmes e tão fortes? Onde você ensina pessoas valores? Porque se quer quebrar uma instituição que ensina a pessoa princípios.
Por que quer quebrar uma instituição que ensina os outros a respeitar? Eu lembro de uma frase da minha mãe, que ela falou assim: a sua liberdade termina na ponta do seu nariz. Quantos ensinamentos que você tem aí na sua memória que foram dados pelo seu pai e pela sua mãe? E a pergunta que não quer calar, e aí eu imploro a você, traga os filtros que eu falei. Por que nós estamos sendo tão atacados como instituição familiar e como religião? Teve um episódio muito bonito, agora no Brasil, foi na região, acho que do Mato Grosso, eu não lembro a cidade exata, mas estava tendo um campeonato lá, uma prova de triatlon. E aí, o que aconteceu? Tinha um atleta que ele se despontou na frente. Eu não vou saber direitinho, mas eu acho que a ordem foi piscina, bicicleta, e a última foi corrida. E aí, numa dessas provas do meio, o cara que estava muito na frente, ele errou a contagem de voltas. Então, ao invés dele dar 10 voltas, ele deu 11. E aí o que aconteceu? O cara que estava em segundo lugar percebeu, fez a corrida, obviamente na frente do que estava em primeiro, e na hora de cruzar a linha de chegada, ele parou. E as pessoas começaram a perguntar a ele: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele falou: não sou eu que estou em primeiro. Fulano errou. E ele ficou esperando. Só quando o cara cruzou, ele bateu na mão do cara, o cara ganhou em primeiro lugar, ele foi para o segundo. O que é isso, meu irmão? O que é isso? Se chama honra. Se chama moral. Se chama respeito. Isso é uma verdade. Isso é verdade. Isso é um dogma nosso. Você acha que quem ensinou ele? Foi o colégio lá? Não. Se aprende honra, se aprende respeito, se aprende a respeitar o outro dentro de casa. É na convivência da casa. Há um projeto de destruição da família, um projeto de destruição das leis, da norma, da ordem, da moral. Sem querer ser moralista. Mas há um projeto de destruição. E há um projeto de destruição da verdade. A forma como pensamos é produto de uma gradual morte da razão e uma consequente descrença na existência da verdade e da realidade. Pastor Pedro. Vou repetir. A forma como pensamos, presta atenção, meu irmão, a forma como você pensa é produto de uma gradual morte da razão e uma consequente descrença na existência da verdade, da realidade. Bem, diante disso, a gente já começa a juntar as pontas do quebra-cabeça. E a gente entende que o que a gente vai estudar aqui nessa comunidade, durante esses 2 anos, é um privilégio. É um privilégio a gente ter o pastor Pedro e ter o pastor Tiago aqui ensinando a nós. E nos trazendo uma reflexão acerca de como está o mundo hoje e contra ao que precisamos lutar, que não é a carne, não é o sangue. A luta não é contra a carne e o sangue. Nós precisamos defender os nossos valores, os nossos princípios mais do que nunca, mas entendendo o que está acontecendo e para onde estão indo as coisas. Outra coisa que minha mãe me ensinou é que nós precisamos saber a história, conhecer a história, para entender o presente e projetar o futuro. Se você não conhece a história, você não sabe o que está acontecendo hoje. E muito menos saberá o que vai acontecer amanhã. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos conhecer a Bíblia para saber para onde que estamos indo, o que a Bíblia fala do nosso tempo. Todas as coisas já estão escritas. Precisamos ter conhecimento, porque o nosso povo perece por não ter conhecimento.
Eu vou pular aqui toda a história. Vamos passar isso aí. O Baeta já trabalhou muito bem a parte histórica. Não vou trabalhar de novo. Nós saímos, então, nós temos as eras históricas, né? Nós temos um historiador aqui, nós temos as eras históricas. Nós passamos pela pré-história, até que nós começamos a escrever, e eu sou dessa época, minha letra é de 4.000 antes de Cristo. Quando eu escrevo, eu entendo e Deus entende. Depois, só Deus, nem eu mais entendo. Mas nós tivemos a pré-história, história antiga, e chegamos no Império Romano. E ali no Império Romano houve o florescer da humanidade, da filosofia. Na Grécia Antiga, 400 a.C., nós tivemos os estoicos, que são tão caros a nós, né? O pensamento estoico, Sêneca, romano. Então nós passamos por isso tudo. Nós passamos depois pela queda do Império Romano Ocidental, Roma cai, transfere-se o Império para uma cidade que eu acho maravilhosa, Istambul, Constantinopla. Transfere-se o Império Romano para lá, tem o Império Bizantino. E no Império Bizantino vem a Idade Média. Quantas obras bonitas foram produzidas na Idade Média? A Catedral de Madrid, a Catedral de Colônia, na Alemanha. Obras góticas maravilhosas. Apesar de ser conhecida como a Idade das Trevas. Pensadores como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Dá para a gente falar que isso foi a época das trevas? Não dá. Mas aí depois, passa-se a Idade Média e entra-se na Idade Moderna. E aí a gente tem, né, depois da queda de Constantinopla, em 1453, mais ou menos, ali, você entra na Idade do Iluminismo, florescer do homem, o antropocentrismo. O homem no centro. E é belo. Você tem vários autores, escritos maravilhosos, a beleza, poder ter uma obra como o Davi de Michelangelo, em que ele fala parla, né? Ele quer que fale de tão perfeito que ficou. Você tem a Capela Sistina, você tem o Museu do Louvre, isso tudo vem de lá. E ali você tem, apesar do antropocentrismo, você tem um olhar sobre o belo. A razão, René Descartes, a razão. E caminhamos, só que o humanismo é lógico, e aí a gente volta, e aqui eu vou encerrar, já vou até desligar aqui. A gente volta no pecado original. O homem, quando ele se coloca no centro, não dá jeito, não resolve, não há solução, porque ele quer ser igual a Deus. Então, apesar de toda a evolução que houve, o homem não conseguiu calar a voz, a súplica do coração. Aquele buraco que existe, sabe aquele buraco que existe no coração humano? Não pode ser tampado pela razão, não pode ser tampado pela filosofia. E aí vem a frustração. Vem a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, frustrações. E esse homem frustrado dá início ao que nós estamos vivendo hoje, de pós-modernidade. Nós estamos numa fase de transição. E aí, como viveremos nessa fase de transição? Eu vou ter que clicar de novo aqui, que eu esqueci como viveremos. Estou brincando, irmãos. Mas, só para pegar o finalzinho aqui, como nós devemos viver diante dessa fase de transição em que estamos passando? 3 pontos. Disciplina devocional diária. Disciplina devocional diária. Joelho no chão todo dia. Joelho no chão todo dia. Intimidade com Deus. Busca pela verdade, conhecimento. Se você tem a oportunidade, a graça de Deus, de estar nessa comunidade em que o nosso pastor
tenha uma visão teológica centrada na palavra, aproveite. Beba da água do conhecimento. Beba da água do conhecimento. Conheça a verdade. E por último, vida em comunidade. Agora eu desligo. Vida em comunidade. Hoje nós tivemos um testemunho ali, eu e a Natália, do que essa comunidade fez na vida de um casal. E a gente estava conversando em casa, porque o mais interessante foi o seguinte, eu com a consciência pesada, porque eu falei, cara, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Quem fez foi a comunidade, mas eu não fiz nada. E pessoalmente não fiz mesmo, não. Mas a comunidade abraçou esse casal. Fez diferença na vida dele. Meu irmão, no mundo louco em que nós estamos vivendo, precisamos de uma comunidade para manter a nossa sanidade. Estabeleça a sua presença na comunidade como um dogma e um costume. Você não tem que pensar. É igual o Tiago para ir para a academia. O Tiago não pensa para ir para a academia, ele sabe que tem que ir. E vai. Não é assim? Mas aqui na igreja, não pense. Eu tive um professor de EBD muito interessante, o Edson, lá da RD. Professor, na verdade, não. Ele era meu líder porque eu era professor de crianças. Eu era professor de crianças na EBD, na RD. E aí, um dia ele conversando comigo, ele falou assim, Neuber, nós tomamos as decisões um dia antes. As decisões não são tomadas na última hora. E a gente estava conversando sobre correr. E aí ele falando comigo que nesse domingo, a RD, o culto começa mais tarde, né? Acho que é às 10, se eu não me engano. E aí nesse domingo estava chuvoso. E eu conversando com ele, falei, e aí, Edson? Ele falou, tá ótimo, acabei de correr na Lagoa da Pampulha. Aí, Thiago, tinha acabado de correr, com chuva. Aí eu falei com ele, nossa, mas você correu domingo de manhã com chuva na Lagoa da Pampulha? Não te bateu aquela dúvida, aquela vontade de ficar embaixo do cobertor, não? Ele falou, Neuber, eu não tomo decisão no dia. Não tomo decisão na hora. Eu decidi ontem que no domingo eu iria correr. E eu acordo, e não tenho que ficar questionando ou perguntando, não. Eu acordo, eu vou correr, eu faço meu café e eu vou correr. Eu não tenho que ficar pensando, será que hoje eu vou na igreja? É domingo, meu irmão. Você não tem que pensar, não. Você tem que estar na igreja. Você tem que estar na comunidade. Porque é aqui que você se alimenta e é aqui que você alimenta os outros. É aqui que você exerce o reino. Não é só aqui, mas aqui você exerce o reino. Então esses são os 3 passos, nessa breve introdução que a gente fez aqui, sobre o tema que vai ser estudado esses 2 domingos, esses 2 anos. E eu te peço isso, coloque esse filtro, coloque os 2 filtros, as 2 lentes, perceba o que está acontecendo, perceba a oportunidade que você tem de estar nessa comunidade. Agradeça a Deus você estar nessa comunidade, teu pastor Pedro, teu pastor Tiago. Não desperdice. E busque, responda a vida. Se está difícil, dobre o joelho, estude e divida a vida espiritual com os nossos irmãos.